Quando falamos em suicídio, é mais comum que a gente relacione os fatores psicológicos, biológicos, emocionais que estão, obviamente, relacionados a esse fenômeno, como, por exemplo, os transtornos mentais que podem ocorrer, e, obviamente, isso tem um peso muito grande nisso tudo. Porém, algo que também é observado por alguns pesquisadores é a influência cultural e, consequentemente, social que pode acontecer. Sabe-se que o suicídio é um fenômeno presente na história da humanidade desde os primórdios, sendo algo presente em todas as culturas. Porém, o que muda é a motivação, os meios e a representação que esse gesto muda, dependendo aí da sociedade e do momento histórico que a gente está inserido. Muda também o senso moral e ético das consequências que o gesto do suicídio pode trazer. Aqui no Brasil, por exemplo, esse gesto é algo majoritariamente reprovado pelo nosso senso comum. As pessoas eventualmente pensam ou cometem suicídio como a aparente única alternativa para sair de uma situação considerada catastrófica. Naquele momento, parece ser a única solução para aquela dor que aquela pessoa sente. A motivação, obviamente, é individual de cada pessoa, mas tem uma coisa que é compartilhada, que é a significação que esse gesto dá, né? Desde o gesto em si até as consequências que ele traz, e os significados disso. Por exemplo, você com certeza já deve ter ouvido alguém falar, quando o assunto é suicídio, frases do tipo assim: se matou porque foi fraco, ou então, é pecado fazer isso, não vai mais sofrer depois disso, ou então tem aquela frase de julgamento, né? A pessoa fez isso, não teve dó da família. Como eu disse, esses são significados presentes no nosso senso comum. Mas a construção desse significado não fica só no âmbito cultural e social, é também algo individual. Por exemplo, entre os mais jovens se observa algumas tribos que, de certa maneira, normalizam a morbidez. Não estou dizendo que isso é algo errado ou que a gente precisa proibir isso, muito pelo contrário. Mas talvez isso implique numa banalização do assunto que muitas vezes acaba não sendo administrada de forma adequada. Inclusive, eu acho pertinente dizer que existe uma certa romantização do suicídio e do autossacrifício. Isso pode ser observado em livros, filmes, músicas, é uma coisa bem comum, infelizmente. Veja bem, minha intenção não é culpar essas coisas ou querer que proíbam elas, não é isso. A arte é arte, mas eu estou dizendo que muitas vezes a pessoa pode absorver essas informações e, se ela não souber administrar isso adequadamente, ela pode significar isso, de uma certa forma, a desenvolver o hábito de encarar as dificuldades onde a solução seria ali o suicídio como uma forma de estratégia de enfrentamento. Um outro fator interessante que já foi observado por diversas pesquisas é que os momentos de dificuldade de uma nação, por exemplo, crises econômicas, guerras, essas dificuldades elevam índices de suicídio. Então, a pessoa que já tem alguns desses significados latentes de suicídio e se vê numa situação que ela julga catastrófica, ela pode ser sim induzida a concluir que a solução novamente seja a morte. Mas no dia a dia comum de uma sociedade, sem grandes problemas, existem também fatores que podem levar a pessoa a encarar as coisas assim, como questões, por exemplo, de relacionamento, questões de trabalho, família, questões políticas. As questões socioeconômicas também têm um grande peso nisso, visto que nos índices mundiais, que são divulgados aí pela OMS, de tempos em tempos, os países subdesenvolvidos ocupam a maioria dos lugares dos países com maior ranking de suicídio. Entretanto, é um erro achar que somente países pobres sofrem com isso. Por exemplo, a Rússia, a Coreia do Sul, o Japão, Bélgica, são países considerados ricos, mas que ocorrem problemas de altos índices de suicídio lá. Então isso demonstra o quanto que muitas vezes o peso cultural é importante. É algo muito difícil de se mensurar o impacto cultural, visto que cultura não é uma coisa exclusiva de um país específico. Mas, por exemplo, no Japão, a ideia de se matar, o harakiri, é uma coisa muito relacionada com honra, que é um significado completamente adverso do nosso aqui no Brasil. Muito se pensa em políticas para lidar com isso, e uma bastante controvérsia aí, que se mostrou eficiente em alguns países aí, foi o governo dificultar a certos meios comuns de suicídio. Por exemplo, no Sri Lanka, o governo ele regulou o acesso a pesticidas, que naquele lugar lá era o principal meio de suicídio, mais facilmente acessível.
e acabou ocasionando uma diminuição drástica no número de suicídios da nação. O contexto é diferente do nosso, obviamente, mas talvez algumas discussões públicas nesse sentido poderiam surgir aqui no Brasil e a gente poder encontrar um meio termo aí. Uma sugestão para a gente enfrentar o problema é começar a ter menos medo de falar disso. Ainda que nos últimos anos as políticas públicas tenham avançado muito, como por exemplo a promoção aí do Setembro Amarelo, né, e até serviços de prevenção, como o CVV, por exemplo, dentro dos núcleos familiares a palavra suicídio ainda é um tabu. Às vezes, por medo de um possível incentivo, ou talvez achando que silenciar, não falar sobre isso, vai parecer uma solução, as famílias acabam não falando a respeito disso. É importante que não seja um tabu, porque aquela pessoa que decide se suicidar não decide isso de uma hora para outra. É uma coisa que ela vem pensando por um tempo, ponderando essas possibilidades. Aí, eventualmente, ela pode passar para gestos de autodestruição, como se cortar ou o uso exacerbado de drogas, né? Então, por isso eu digo que é para a gente falar, e não só quem tem um suicida na família ou quem pensa nisso. É uma coisa importante para a gente ter em todas as famílias, esse diálogo, essa conversa. Principalmente naquelas que a gente acha que não tem um risco de suicídio. Realmente entender quais são as variáveis que podem levar uma pessoa a ter essa atitude. É uma coisa importante para todos nós, né? Porque a gente nunca sabe quando aquele ente querido, aquela pessoa próxima, vai ponderar isso. Como eu disse, aqui no Brasil, o gesto do suicídio é uma coisa extremamente reprovada. Mas isso não parece ser o suficiente para impedir os casos, né? Então, quando o assunto surge, geralmente em alguma notícia tal, as pessoas acabam julgando ou ficam com dó. E isso ocorre porque não estão habituadas a falar com propriedade sobre o suicídio. Aí acaba recorrendo, assim, ao senso comum. Não estou dizendo que a gente precisa ser todo mundo especialista no assunto, mas é importante quem sofre com isso e também quem não sofre saber as circunstâncias que podem nortear tal atitude. Até mesmo para entender que, infelizmente, todos passamos por momentos de crise na vida e estar preparado para reconhecer que o suicídio não é e não precisa ser a única saída. Se você precisa de ajuda, procure a unidade básica de saúde mais próxima de sua casa. Após a triagem, você será redirecionado para o atendimento especializado. Em caso de crise, ligue 192 e acione o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Você também pode ligar para o Centro de Valorização da Vida, o CVV, por meio do telefone 188. O CVV realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio, atendendo de forma voluntária e gratuita todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por meio de telefone, e-mail e chat, 24 horas, todos os dias.